Sabe aquele tipo de filme que começa com 2 ou 3 personagens problemáticos pegando a estrada e no final todo mundo sai transformado, mais maduro, mais humano? Pois é, a gente chama isso de road movie. É o gênero de Thelma e Louise, Little Miss Sunshine, Rain Man, Sem Destino. Histórias em que o personagem começa ingênuo, perdido, cheio de convicções bobas e no caminho descobre algo maior. O valor da amizade, da liberdade, ou que nunca se deve confiar em um carro sem ar-condicionado cruzando o deserto. A moral é sempre a mesma. O mais importante não é o destino, é a jornada, o amadurecimento, a transformação. O viajei por fora, mas mudei por dentro. Mas aí vem o spin-off brasileiro do gênero e vira um terror trash, um road movie às avessas. O da comitiva de ativistas de esquerda que pegou o avião rumo aos Estados Unidos para tentar convencer Donald Trump. Sim, aquele Donald Trump, de que o Brasil é uma democracia e que o Xandão não merece a lei Magnitsky. Só que, diferente dos heróis dos road movies, esses aí não aprenderam nada. Voltaram tão tapados quanto foram. Nenhum amadurecimento, nenhuma lição, nenhum clímax. Só constrangimento. Um roteiro sem final feliz, mas com muito humor involuntário. No fim das contas, o único que evoluiu fomos nós, a plateia. Porque rimos, e rimos muito. Porque essa viagem transformadora da esquerda virou uma das melhores comédias de terror político do ano. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Sabe aquele momento em que a criatura tenta enganar o Criador? Pois é, um grupo de ativistas de extrema esquerda brasileiros, desesperados, embarcou rumo aos Estados Unidos, achando que ia refutar Eduardo Bolsonaro e convencer Donald Trump, o mesmo Trump que eles passaram anos chamando de fascista, misógino e supremacista branco, de que o Brasil vive uma democracia plena, livre e feliz. É tipo o PCC tentando explicar para o policial que eles são uma organização inclusiva. Ativistas brasileiros vão aos Estados Unidos para desmontar a versão de Eduardo Bolsonaro. Durante 10 longos dias, esses guerreiros da lacração percorreram Nova York e Washington, achando que iam salvar o Brasil da desinformação bolsonarista.
Mas convenhamos, se fosse filme seria uma refilmagem de Missão Impossível, dirigida pela Thalíria Petroni e com roteiro escrito pelo Felipe Neto. A viagem foi organizada pelo Washington Brasil Office, também conhecido como WBO, que se vende como um think tank independente. Mas se tem independente no nome, é tipo ONG de esquerda falando que é apartidária. O único partido que eles não gostam são os de direita. O WBO diz que seu objetivo era levar informações confiáveis sobre o Brasil para os americanos. Traduzindo do lacrês para o português, era uma caravana para tentar desfazer o estrago causado pela verdade e comprar uns iPhone 17. Desmontar as versões de Eduardo Bolsonaro, disseram eles. Ah, claro, até parece que a CIA, o FBI, o Pentágono e o Departamento de Estado estão lá babando para ouvir o que o MAB e a ABGLT têm a dizer sobre geopolítica. O grupo reuniu 19 organizações, incluindo Ação da Cidadania, Articulação dos Povos Indígenas, a BGLT, Movimento dos Atingidos por Barragens, ou seja, um mix perfeito para um debate sobre política externa americana, né? Nada como explicar a Lei Magnitsky com uma roda de tambor indígena e um cartaz de Todo tipo de amor é válido. É tipo montar um megazord da lacração para enfrentar o exército dos Estados Unidos. Só faltou a Daniela Mercury e o padre Júlio Lancelotti para fechar o bingo. O diretor do WBO, Paulo Abrão, explicou que eles queriam levar informações verídicas e aferíveis. E o Lula é abstêmio. Ele disse que se reuniram com centros independentes de estudo, uma central sindical e deputados de todos os partidos. Centrais sindicais e independência na mesma frase é tipo falar bacon diet. E é aí que vem o momento mais hilário. Segundo Abrão, os congressistas americanos prometeram acompanhar o processo sobre a legitimidade da Lei Magnitsky aplicada a brasileiros, como Alexandre de Moraes. Amigo, se o Congresso americano está acompanhando o caso, é porque ele é legítimo demais, não o contrário. E se tem um nome que chama atenção lá, é justamente Alexandre de Moraes, o Nosferatu do Judiciário, que já virou case internacional de abuso de poder. A socióloga Gisele Agnelli, porta-voz da Rede pela Soberania, também foi na missão. Soberania, claro, desde que o Brasil não mexa com as facções que já mandam em 25% do território e obedeça a cartilha do George Soros, da Open Society e das ONGs estrangeiras que mandam mais que o Congresso. Ela disse que levou a indignação da sociedade civil com os ataques americanos ao Brasil. Ataques americanos? Só se for no sentido figurado, porque quem está censurando e prendendo opositores aqui não é o tio Sam, é o tio Xandão. Segundo Gisele, a missão tentou quebrar a narrativa bolsonarista, mas o problema é que a narrativa deles é tão fraca que não se sustenta nem no Brasil, imagine em Washington. Eles acham que os americanos vão cair na conversa de que o Bolsonaro tentou dar um golpe igual ao Trump. Claro. Fala isso pro próprio Trump, para ver se ele não manda confiscar o passaporte do grupo na hora. É como tentar vender disco da Anitta no show do Metallica. Ninguém vai comprar, mas a vergonha é garantida. Abrão ainda tentou disfarçar o fiasco, dizendo que a comitiva não foi para tratar de pessoas, mas de temas. Mas ele mesmo admite que tudo se cruza. Ou seja, foi um lobby mal disfarçado, pago para tentar limpar a barra de Chandler Clayson e companhia. Eles dizem que os americanos estão mal informados sobre o STF. Na verdade, os americanos estão bem informados demais. Por isso estão aplicando sanções. O problema é que os ativistas acham que o Departamento de Estado é igual à Folha de São Paulo. Basta contar uma mentira bonita e ela vira manchete. Segundo Abrão, os americanos perguntaram sobre o devido processo legal no STF e a liberdade de expressão no Brasil. É lógico que perguntaram, porque é justamente aí que o regime supremo PT mais pisa na bola. Eles queriam falar de democracia brasileira e os americanos queriam saber: mas espera aí,
Como assim vocês prendem gente por meme? Como assim juiz é vítima, investigador e julgador ao mesmo tempo? Como assim jornalista não pode falar de ministro? A reunião deve ter terminado com o pessoal do WBO olhando para o chão e pedindo Uber. No fundo, essa missão foi puro desespero. Eles sabem que as sanções da Lei Magnitsky não vieram por desinformação bolsonarista, mas por provas, investigações e documentos oficiais. É tipo tentar convencer o Sherlock Holmes de que o crime foi cometido por um fantasma. Trump não é bobo e os Estados Unidos não tomam decisão baseada em thread no X. Enquanto isso, o Lula, o homem da química com o Trump, sumiu. A mídia que dizia que o encontro entre os dois era histórico, agora está quietinha, fingindo que não sabe de nada. Na prática, isso foi ordem do 9 dedos. Olha lá, vão lá falar com o Trump, porque eu tremo todo quando ele manda convite para reunião presencial. E lá foram os ativistas, achando que o presidente da maior potência do planeta toma decisão com base em versões. Como se a CIA não tivesse dossiê até do tipo de cachaça que o Lula toma no café da manhã. Os caras acreditam que os Estados Unidos não investigaram nada e que Trump age por fofoca. É uma mistura de ingenuidade e burrice militante. Detalhe, quando o Lula estava preso, a Gleisi Hoffmann não foi procurar ajuda nos Estados Unidos. Ela foi bater na porta do Irã, da Venezuela, da Palestina, de Cuba, porque ela sabia que lá sim tinha gente que entende de perseguir a oposição. Mas agora, com o Trump de volta, eles querem que o ex-imperialista opressor os escute. É o cúmulo da cara de pau. E o melhor da história, essa viagem foi mais inútil e ineficaz que o psiquiatra da Maria do Rosário. Eu não aceito. Eu quero. Não, eu vou ficar calma. Porque eu não tenho segurança. Tem 3 pessoas chegando. Eu quero. Já se tem notícias de que a Magnitsky está prestes a chegar no Bananil de uma forma nunca vista antes. Sanções já estão prontas, novas sanções já estão preparadas para atingir em cheio ao Brasil. E aí, quando a gente fala atingir em cheio ao Brasil, o mais provável, o mais plausível é de que essas sanções sejam no âmbito da Lei Magnitsky e atinjam aos demais ministros da Suprema Corte Brasileira que acompanharam Alexandre de Moraes na decisão de culpar o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, por um possível ataque à democracia do nosso país, a condenação dele a mais de 27 anos de prisão, que, aliás, a gente também acompanhou aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Então, essa é a possibilidade mais plausível, a possibilidade mais real. Com exceção do ministro Luiz Fux, os demais que acompanharam devem entrar no âmbito da Lei Magnitsky, devem ser atingidos pela Lei Magnitsky, que, e aí é uma informação nova, deve ser reforçada. Como assim reforçada? Aqui nos Estados Unidos se fala que as autoridades brasileiras não levaram essas sanções a sério, que os bancos brasileiros não estão respeitando a Lei Magnitsky e que, por causa disso, ela deve ser apertada pelo governo americano. Deve haver já na próxima semana, além da inclusão desses novos nomes, uma cobrança muito maior, um esforço muito maior por parte do governo americano para que, de fato, a Lei Magnitsky seja colocada em prática aí no Brasil. O que por aqui se diz que não está sendo feito. No fim das contas, tudo isso mostra um pavor imenso de Eduardo Bolsonaro. O cara virou o Voldemort da esquerda. Basta pronunciar o nome e eles entram em colapso. Se um grupo de empresários com lobby profissional e dinheiro levou porta na cara, imagina esse grupo de ONGs financiadas pelos Soros, achando que vão dar aula de democracia para quem escreveu a Constituição mais antiga em vigor do Ocidente. E o mais engraçado, talvez tenha sido a última viagem deles para os Estados Unidos. Porque, como a gente sabe, os americanos estão caçando o visto de todo mundo que odeia os Estados Unidos. E essa turma aí, com camiseta do Che Guevara e discurso anti-imperialista, tá bem no radar. No fim das contas, esse road movie brasileiro das ONGs de esquerda foi tipo uma paródia mal feita de Thelma e Louise, só que sem o carro conversível, sem o penhasco e principalmente sem carisma. Os personagens são feios, mal escritos e pior, não evoluíram nada. Enquanto nos verdadeiros road movies a jornada transforma o herói, aqui a única transformação foi o mico que virou lenda. Eles saíram do Brasil com narrativa pronta e voltaram com um fracasso carimbado no passaporte. Se o cinema ensina que o destino não importa, aqui a gente aprendeu. Importa sim, especialmente quando é um voo direto de Washington
pro ridículo. And I keep saying no, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.